Bom, o imposto de renda é um assunto que faz com que muitas pessoas deixem de investir. Mas no dia de ontem, dia 27 de fevereiro, saiu uma notícia que pode animar os investidores iniciantes. Então fica aqui comigo até o final que eu vou falar passo a passo do que foi noticiado. Fala pessoal, eu me chamo Thiago Goldard, esse aqui é o canal Investindo Fundo. Bom, a notícia foi animadora para quem pensa em investir ou já quem investe, né? Aquele investidor iniciante que ainda não investe muito. Então, fica atento às novidades. Eu vou passar agora para a tela do celular e mostrar para vocês as novidades que vieram. Bom pessoal, eu estou aqui na tela do meu celular, como vocês podem ver, tá? No site da Infomoney, tá? Então é uma notícia que foi feita ontem, dia 27 de fevereiro de 2023, tá? Hoje, no caso, é dia 28, na terça-feira que eu tô gravando o vídeo. Então é o seguinte, diz assim o título dessa notícia: Imposto de Renda 2023. Receita muda a regra de obrigatoriedade para renda variável. Veja como fica. Só será obrigado a declarar quem vendeu mais de 40 mil em ações em 2022 ou teve lucro sujeito à incidência de imposto, tá? Esse subtítulo aqui ficou um pouco meio vago, né? Porque existem algumas regras que a própria Receita Federal passou, mas que no final dessa notícia ele mostra lá, né? Então eu vou passando aqui um pouco, né? Então eu vou falar um pouco dessa notícia. Diz assim: a Receita Federal anunciou nesta segunda-feira as novas regras para a declaração de imposto de renda 2023, e a principal mudança foi na lista de obrigatoriedade nos critérios de renda variável, tá? Será obrigado a declarar neste ano quem realizou operações de alienação, que no caso é venda, em bolsa de valores, de mercadoria de futuros e assemelhados, tá? Então, para resumir, né, eu vou passar logo para as regras que a Receita Federal passou, né, que está lá no final dessa notícia, né? Então, vamos lá. Quem é obrigado a declarar imposto de renda em 2023? Tá? Então, aqui tem dizendo que nada mudou nas outras regras já existentes no ano passado. Está obrigado a declarar em 2023 quem? Aí vamos lá, primeira regra: recebeu rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 28.559,70, tá? Essa parte da regra é baseada já no salário mínimo, tá? Então, se você recebe superior a isso, você é obrigado a declarar. Então, a segunda regra: recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a 40 mil. Tá? Ou seja, se você recebeu seu rendimento de fundo imobiliário, por exemplo, né, e não passou de 40 mil, o que é a grande maioria dos casos, né, dos investidores, então você não precisa declarar. Se você recebeu 39 mil reais de rendimento, vamos supor no ano, né? Então, assim, você não precisa declarar. Se você passou desse rendimento no ano, né, 40 mil, então você precisa declarar. Terceira regra: obteve em qualquer mês ganho de capital, lucro ou diferença entre compra e venda na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência de imposto. Então, essa é uma terceira regra que tem. Se você obteve, né, em qualquer mês um ganho de capital, você deve fazer imposto de renda. Caso não, você não declara, tá? Quarta regra: realizou operações de alienação, que é venda, em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados. Letra A: cuja soma foi superior a 40 mil reais. Ou, letra B: com apuração de ganhos líquidos sujeitos à incidência de imposto, tá? Ou seja, se você realizou a operação de venda tipo day trade, por exemplo, né, e teve uma apuração de ganhos líquidos, que é o day trade, no caso, é sujeito à incidência de imposto, você tem que declarar. No caso de dividendos de fundo imobiliário, né, que você não precisa declarar, tá? Que não é sujeito à incidência de imposto os dividendos dos fundos imobiliários. Lembrando, o dividendo de fundo imobiliário, ele é isento de imposto. Então, se for só isso, você não precisa declarar. A próxima regra, né, quinta, é em relação à atividade rural. Então, assim, a maioria das pessoas não tem participação nessa parte, mas eu vou ler a cargo de
conhecimento, né? Então, em relação à atividade rural, quem? Letra A, obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50, né? Ou B, pretenda compensar no ano calendário 2022 ou posteriores prejuízos de ano calendário anteriores ou do próprio ano calendário 2022, né? Então aqui essa é uma regra aplicada justamente para a atividade rural, especificamente para a atividade rural, tá? Então a próxima regra: em 31 de dezembro de 2022, a posse ou propriedade de bens de direito, inclusive terra nua, de valor total superior a 300 mil. Ou seja, você tem terrenos, né, imóveis físicos, terrenos vazios, bens de direito, né, que superem o valor de 300 mil reais, então você tem que declarar o imposto de renda. Se você não tem, se você tem um imóvel ali que custa 125 mil reais, um terreno que custa 50 mil, vamos supor, né, então você não precisa declarar no imposto. Próxima regra: passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro, né? Então, a maioria não vai precisar, porque a maioria é brasileiro que já é residente do Brasil, né? Então isso aqui é para pouquíssimas pessoas mesmo que investem, porque a gente sabe que no Brasil poucas pessoas investem na Bolsa de Valores comparada a grande Bolsa de Valores americana, né? A gente tem uma disparidade muito grande nisso, né? E a última regra, que optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital oferido na venda de imóveis residenciais, caso o produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda, nos termos do artigo tal, da lei tal. Pronto. Então, essas foram as regras, né, que a Receita Federal passou para quem é investidor, né? Caso esteja dentro das regras, você tem que declarar. Caso você esteja fora de todas as regras, você não precisa declarar. Se você estiver dentro só de uma regra, você, infelizmente, ainda precisa declarar. Mas muita gente, eu sei que vai estar fora dessas regras, né? Investe pouco, às vezes ganha pouco. Então, se estiver fora dessas regras, você não precisa declarar. Então essa foi uma notícia muito boa para aquele investidor iniciante que ainda tem pouco investido, né? Que vai ficar assim, pelo menos folgado por um tempo, de não precisar declarar imposto de renda. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha, né? Se inscreva no canal também. E eu vou estar trazendo mais notícias ao longo da semana. Vá lá no nosso Instagram, @investindofundo, que nós vamos estar, né, passando notícias a mais. É isso, um abraço e até a próxima.